Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula da Geofísica. Hoje a nossa aula é sobre a velocidade de propagação do som no sedimento, tá bem? Então eu vou ficar pequenininha aqui. A gente falou já sobre a velocidade de propagação do som na água, que varia com as características da água, como salinidade, temperatura e pressão. Vamos ver quais são as características que influenciam a velocidade de propagação do som no sedimento. Então, a velocidade de propagação do som no sedimento, vocês lembram que as equações para a velocidade de propagação do som de ondas P é essa daqui, que tem o módulo de rigidez e aquele módulo relacionado com as forças cisalhantes, e das ondas secundárias só o módulo de cisalhamento e a densidade, né? Ambos usam a densidade. Então, o que faz variar as velocidades de propagação do som no sedimento, né? Então, variação na densidade do sedimento faz com certeza variar a velocidade de propagação do som, certo? Variações na porosidade, variações na composição e na textura fazem variar a velocidade de propagação do som no sedimento e nas rochas, tá? Principalmente porque geram variações grandes no módulo de rigidez, mas também porque a variação em composição e textura também vai fazer variar o módulo de cisalhamento. Então, quando a gente estiver falando de oceano, a gente está falando muitas vezes em sedimento inconsolidado, né? Sedimento que tem poros. Como é que funciona o cálculo da velocidade do som nesses casos? Quando a gente tem um sedimento poroso, um sedimento inconsolidado, a gente tem uma parte que é a fase sólida, que são os grãos de sedimento, o sedimento em si, né? E a gente tem uma fase que pode ser líquida ou gasosa, que é o que está preenchendo esses poros, certo? Quando a gente tem essa situação, que a gente tem uma mistura de sedimento com algum fluido ou gás ou líquido, as propriedades, a densidade e a velocidade total, ela vai ser uma soma ponderada ali da densidade da fase sólida, normalizada ali pela quantidade pelo volume de cada um, né? A quantidade de fase sólida, por exemplo, se for 50% fase sólida, 50% fase fluida, a densidade total vai ser a fase sólida dividido a densidade da fase sólida sobre 2 mais a densidade da fase gasosa ou líquida sobre 2 também. A soma disso vai ser a densidade total. E a mesma coisa a gente faz para calcular as velocidades. A velocidade total vai ser ali uma soma ponderada pela quantidade de cada um da velocidade da fase sólida da velocidade da fase fluida, tá? Por quê? Porque as propriedades elásticas dessa questão desse conjunto, elas levam em consideração, é uma resultante das propriedades de todos os componentes que tiverem ali dentro. Pra vocês terem uma ideia, as velocidades das ondas P, elas podem variar de 800 metros por segundo num sedimento marinho que seja saturado com gás, ou seja, é bem baixinho. Lembram que na água, a média é 1.500 metros por segundo na água salgada, né? Então, é uma velocidade bem baixa quando a gente tem gás. Por quê? Porque a velocidade do som num fluido gasoso, ela é muito baixa. Então, quando você pondera isso, quando você soma com a velocidade no sedimento, na rocha, na partícula da fase sólida, a velocidade tende a ser bem mais alta. Mas aí, como a velocidade no gás é muito baixa, a velocidade total acaba ficando mais baixa. E chega a 4.000 metros por segundo em rochas sedimentares
já com uma porosidade muito pequenininha, que tem a fase sólida é muito mais representativa do que a fase líquida ou outra fase que estiver ali. Então a velocidade é muito maior, certo? E se a gente falar em rocha, essas velocidades podem ser mais altas ainda, tá? Em granitos pode chegar a 6.000 metros por segundo a velocidade de propagação do som. Nas ondas S, a coisa é um pouquinho diferente, porque as ondas S não têm uma propagação em fluidos, elas não se propagam em fluidos, nem líquido nem gasoso. Então, as ondas S se propagam só através da fase sólida. Então, a velocidade de ondas S só é influenciada pela matriz. Uma vez que a velocidade é só influenciada pela matriz, quando a gente consegue medir as velocidades das dois tipos de onda, velocidade das ondas S e velocidade das ondas P, é possível você inferir algumas propriedades sobre o fluido dos poros, né? A questão é que a gente só consegue medir ondas S no continente, porque como eu acabei de falar, as ondas S não se propagam por fluidos, não se propagam na água. Então, a gente não consegue na superfície do oceano medir velocidade de onda S. Se você tiver um sensor na superfície do sedimento ali do fundo marinho, talvez você consiga medir. Mas como as nossas medições em geofísica marinha a gente faz 95% das vezes na superfície da coluna d'água, então é mais complicado. Como é que se a gente pode medir essa velocidade, tá? A velocidade do som? Existem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Em campo, usando sísmica, porque na sísmica a gente gera um pulso sísmico e aí a gente recebe esse pulso sísmico com um hidrofone, né, que é um microfoninho que fica na água, e aí a gente consegue saber, a gente vai ver que tem uma onda que é a onda direta, que chega direto no microfone, mas a gente mede, mesmo as ondas que são refletidas lá embaixo, a gente mede o tempo que elas demoram. Então, a gente consegue medir as velocidades. Se a gente estiver em campo, no continente é mais simples, né? Porque aí a gente vai ter, não tem a influência da água, mas a gente consegue com sísmica, que a gente emite um som e ouve esse som depois, calcular algumas velocidades do som no sedimento. Em campo com poços, né? Existem umas sondas que chamam ondas sônicas. Como que ela funciona? Você pode furar um poço, pode ser no continente ou no oceano, tá? E aí você passa essa sonda, e essa sonda ela tem um emissor, uma fonte de um pulso acústico e um receptor, que estão bem pertinho dos outros, com uma distância conhecida. Então você vai descendo, vai fazendo tipo um perfil, como se fosse um perfil de CTD, mas um perfil de velocidade do som que ele vai medindo no sedimento ali ou na rocha, a velocidade do som em várias pequenas camadinhas. São ondas sônicas. Só qual que é o problema disso, né? In situ, tem que ir lá, botar no sedimento e alcançar camadas muito profundas. Você vai ter poços muito profundos para conseguir enxergar isso. É mais ou menos o que tem aqui nesse exemplo. Ó. Tem um registro sísmico com as camadas observadas com a sísmica, né, remotamente. Aí aqui tem um poço onde foi feito um perfil com uma onda sônica. E aí as variações de velocidade. Tá? E uma outra maneira é também em laboratório com uma amostra. Você tem uma amostra daquele material, leva para o laboratório, também tem o equipamento que vai emitir um pulso sonoro. Você vai ter um receptor do outro lado e vai ver quanto tempo, qual a velocidade que aquela onda demorou para se propagar naquele material. Mas também é um problema porque é in situ, né? Então, existem N estudos que medem velocidade do som em vários materiais, né? Assim, qualquer livro de geofísica que você for, você vai ter
uma tabelinha lá que tem que a velocidade do som no granito é tal, a velocidade do som na areia varia de tanto a tanto. Mas é muito difícil você ter um valor exato sem você ter as características daquele lugar que você estiver amostrando. Mas existem algumas tendências, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a velocidade de ondas P aumenta com a pressão hidrostática. Isso já foi visto N vezes, tá? As velocidades em arenitos e folheiros aumentam com a profundidade de soterramento e a idade, devido à compactação e sedimentação progressivas. Por conta daquilo que a gente falou, né? Vai diminuindo a porosidade, a velocidade das ondas P nos fluidos ela tende a ser menor, então a velocidade na fase sólida é maior, vai ganhando mais importância, a velocidade vai aumentando. Enquanto mais cimentação e mais compactação, né? Então, existe uma relação boa, eu já falei, acho que isso em alguma outra aula, entre a densidade e a velocidade de ondas P, né? E existem algumas curvas muito boas entre densidade e relação e velocidade de ondas P. Tá? Aqui, por exemplo, ó, nesse gráfico, tem aqui, ó, aqui a gente tem, tá em escala logarítmica, mas é densidade no eixo X e velocidade de ondas P no eixo Y. E aí aqui a gente tem diversos materiais e a relação quase linear, né, entre a densidade e a velocidade de ondas P. Aí uma coisa também que é óbvia pelo que a gente já viu, a presença de gás, ela diminui os módulos elásticos e aumenta a razão entre ondas P e ondas S, né? Então, a gente consegue também, aquilo que eu tinha falado, pela relação entre velocidade de ondas P e velocidade de ondas S, você consegue ter uma ideia do sedimento. Ó, velocidade de onda, relação entre as duas velocidades maior que 2, a gente consegue inferir que eu tenho areia saturada com gás, que é uma velocidade, a velocidade de ondas P fica bem pequenininha. E a velocidade próxima a 2, a gente está falando só de areia inconsolidada. Só um exemplo, mas a relação entre as duas velocidades é possível você inferir sobre o material. Aí aqui tem alguns exemplos, se vocês olharem bem de perto, depois vocês abram a apresentação e olhem mais de perto. Aqui a gente tem exemplos que foram calculados com amostras, olha só. Aí a gente tem aqui areia grossa, fina, muito fina. Aí a densidade, a porosidade, a velocidade observada e a relação entre as duas, tá? Aí aqui a gente tem, deixa eu ver se diz de onde é, não me lembro. Não diz de onde é. Ah, não, ó, diz sim. Aqui é do terraço continental, tipo, da plataforma e do sopé. Aqui é de planícies abissais. E aí, vários tipos de sedimento. Argila, silt arenoso. E aí, as velocidades. Aí, o que é interessante a gente dar uma olhada? Ó, areia grossa, 1836. Areia fina, 1753, estamos falando de metros por segundo, tá? Silt argiloso, argila siltosa, 1520. Então, varia com o tamanho do grão, vai variando a velocidade do som. E aí pode variar também de ambiente para ambiente, né? Aqui a gente tem, ó, silt arenoso, 1622 metros por segundo. Silt argiloso, 1528. Mas esses são valores para a gente ter uma ideia, mas não são valores absolutos para qualquer levantamento. Tá? Aí aqui uma relação, olha só, entre tamanho de grão médio e a porosidade. Então, quanto maior, ou menor na verdade, o tamanho do grão, maior a porosidade, né? E uma relação entre porosidade e velocidade, né? Então,
e velocidade do som. No eixo X a gente tem a porosidade. Então, quanto maior a porosidade, menor a velocidade do som. Então, o que isso significa? Tá? Significa que quanto menor o tamanho do grão, maior a porosidade, menor a velocidade de propagação do som. E aí deixa eu ver se tem depois, não. Tem aqui. E aí aqui, ó, a relação entre densidade e velocidade também. Quanto maior a densidade, maior a velocidade do som. Aqui num gráfico de dispersão de um paper bem antigo. E aqui acho que é um gráfico do nosso livro que relaciona, olha só, a gente tem uma curva para o arenito, uma curva para o calcário, relacionando a densidade com a velocidade de ondas P. Então, uma relação exponencial bem clara, né? Bem nítida. Mas mesmo assim é muito difícil a gente ter esses valores sem erro, sem dúvida, em qualquer levantamento mesmo, a gente olhando para essas tabelas, né? Bom, então, por que a gente está falando de velocidade de propagação do som do sedimento, né? Porque nos métodos acústicos, o que a gente mede é simplesmente o tempo que demorou para aquele pulso acústico sair do receptor, percorrer o caminho que ele tiver que percorrer, que vai depender de qual método a gente estiver utilizando, e chegar no receptor, tá? O que a gente mede é simplesmente o tempo, tá? Então, a velocidade pela qual essa onda percorre os materiais é muito importante, seria maravilhoso se a gente conhecesse. A questão é que normalmente quando a gente está fazendo sísmica, por exemplo, que a gente quer, quando a gente está fazendo aplicando algum método para subfundo, que a gente quer enxergar as camadas que estão soterradas, primeiro que a gente nem sabe que material é. E aí, mesmo que a gente souber que material é, a gente teria que levar a amostra desse material ou fazer uma observação in situ para a gente ter mais certeza da velocidade de propagação. Tá? Então, a velocidade de propagação é normalmente uma incógnita nos levantamentos de geofísica. E muitas vezes é uma incógnita tão grande que os registros eles são mostrados em tempo. Porque a gente não sabe qual é a espessura daquelas camadas, a gente só mediu o tempo. Para a gente ter as espessuras das camadas, a gente teria que saber exatamente qual que é a velocidade de propagação daquelas camadas. E como normalmente a gente não sabe, a grande maioria dos registros que a gente enxerga, eles estão em tempo. Quanto tempo demorou para o som passar por ali, tá? Normalmente, a gente pode atribuir uma velocidade, para ter uma ideia. Atribui lá, pega lá na tabela, eu acho que é uma areia assim, assim, assada, e coloco uma velocidade e vou transformar isso em espessura. Mas eu tenho que ser muito consciente que é uma aproximação muito grosseira e que eu não tenho certeza daqueles valores. Certo? Agora, a gente vai ver uma próxima aula, vai ser sobre atenuação desse pulso acústico, porque a partir do momento que o pulso acústico ele é emitido, ele começa a sofrer atenuação. Isso é muito importante para os levantamentos sísmicos, principalmente. Então, a gente vai ver uma aulinha agora sobre atenuação do pulso acústico. Até lá!